Já falamos muito de Talking Tom aqui no canal, então eu decidi procurar um iceberg interessante da franquia para fazer um vídeo sobre. Se você está na internet, você deve saber o que é um iceberg. Eu acho que nesse ponto todos estão familiarizados com esse termo, mas enfim. A maioria dos icebergs da franquia Talking Tom ou tem muitos tópicos nada a ver com nada, ou simplesmente não tem tópicos. Então eu juntei muitos tópicos interessantes dos icebergs e fiz meu próprio iceberg de 5 camadas. Eu já irei avisando que não irei me aprofundar muito nos tópicos, tanto que eu já fiz vídeo de vários tópicos que eu irei mostrar aqui nesse iceberg. Então colocarei todos os links dos vídeos na descrição. You Get Me foi uma música lançada em 2012, durante a colaboração da Outfit 7 com a Disney na websérie Talking Friends. A música foi cantada por Angela e Tom, e também aparece em alguns jogos como Angela's Valentines e Tom Loves Angela. Depois dessa música também foi lançado os videoclipes de That's Falling in Love, Stand By Me e Shine Together. Isso foi uma controvérsia envolvendo o jogo Talking Angela, onde um hacker controlaria o chatbot e os olhos da personagem para pegar informações pessoais das crianças. Isso é uma farsa que já foi desmitificada, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás. O Outfit 7 depois do Talking Tom lançou diversos jogos de Talking, só que a maioria acabou sendo apagada com os reboots do Talking Tom. E não só os jogos antigos foram apagados, como os jogos um pouco mais recentes também foram apagados. Em 2022, o youtuber e streamer IShowSpeed começou a fazer vídeos diários jogando Talking Ben, e nos vídeos ele fazia algumas perguntas polêmicas para o personagem. Os vídeos eram tão populares que Ben acabou se tornando um símbolo do seu canal. E IShowSpeed começou até mesmo a fazer vídeos dos outros personagens da franquia. A Outfit 7 é uma empresa multibilionária, é esperado que ela ia fazer parcerias grandes com outras empresas. Entre as colaborações notáveis nós temos a colaboração com a Disney, Rovio, Miraculous e entre outros. Os cultos do Talking Tom eram pequenos episódios entre 2 e 4 minutos, baseados nos jogos da franquia Talking Tom, e a série acompanha as aventuras dos 5 amigos e o Tom. Atualmente a série está na 3ª temporada que ainda não se finalizou. Talking Tom and Friends ou Talking Tom e Amigos é uma série 3D sitcom lançada em 23 de novembro de 2012, transmitida nas TVs em 2016 e sendo finalizada em 2021. A série animada segue a aventura de Tom e seus amigos, que sempre arrumam problemas de todo tipo e conseguem se safar no final. A série foi tão popular que conseguiu ganhar um prêmio de melhor série em 2016 e acabou terminando em 2021 com a 5ª temporada. A franquia Talking Tom já teve alguns brinquedos oficiais, sendo eles o Talking Friends Superstars, Game Buddy Talking Tom e Dragon, e os brinquedos do McDonald's e entre outros. E a grande parte da linha desses brinquedos acabaram sendo fechados um tempo depois. Shield Mode era um modo do jogo Talking Angela, que quando desativado fazia a Angela perguntar suas informações pessoais, o que contribuiu para o rumor do hacker da Talking Angela. E um tempo depois, o CEO da Outfit 7 viria a público dizer que as informações pessoais não ficavam salvas no arquivo do jogo, e logo essa opção foi removida do jogo. Alguns jogos do Talking Tom acabaram sendo relançados para se encaixarem melhor aos novos designs dos novos jogos da franquia, sendo eles o Talking Tom, que inclusive terá um segundo redesign 3D nesse ano, e o Talking Hank, que viraria o Talking Hank Ilhas. Talking Juan ou Carry Juan foi uma paródia de Talking Tom lançada em novembro de 2022 por Luiz Dev. No jogo nós temos o Juan e as mecânicas clássicas do My Talking Tom, só que com mais violência e mais assustador. O jogo recebeu grande popularidade, ultrapassando milhões de downloads, sendo uma das melhores cópias do Talking Tom. Talking Maria foi outro jogo cópia assustador do My Talking Tom, lançado pelo mesmo criador de Talking Juan. O jogo usa o modelo da Talking Angela, só que ela está doente, eu acho. Essa versão da Talking Angela era para ser algo similar ao Talking Juan, tanto que a Maria é casada com Juan na lore dos jogos. O primeiro modelo do Talking Tom foi comprado pelo seu Outfit 7 no site Turbo Squid, e depois do sucesso do Talking Tom, o modelo foi retirado do ar, provavelmente pela própria Outfit 7. E depois de contatar o criador de uma animação do Sul Asiático, eles conseguiram achar o modelo 10 anos depois. Ao longo da história da Outfit 7, ela foi se envolvendo em algumas polêmicas, entre elas a polêmica do Harry e o Império do Japão,
as propagandas enganosas do Talking Friends Cartoons, a acusação da Arceric sobre o Talking Rob, as frases impróprias dos cartões postais da Angela e as propagandas impróprias do My Talking Tom. Além desses, também iremos falar de algumas outras mais a fundo no iceberg. Depois do sucesso do Talking Tom em 2010, diversas empresas começaram a criar jogos imitando o primeiro Talking Tom. Algumas tinham seus próprios personagens, e outras já usavam personagens da franquia. A maioria já nem existe mais nas lojas digitais, e veremos algumas outras cópias mais a fundo no iceberg. Léo Lecher foi um personagem francês de ringtone que usava o modelo antigo do Talking Tom do TubeSquid. Ele ficou minimamente famoso por alguns reuploads do YouTube. E apesar do fandom do Talking Tom falar que o Léo e o Tom são primos, eles não têm nada relacionado, só usam o mesmo modelo. Alguns vídeos do YouTube mostram a evolução da logo da Outfit 7 90 anos antes dela mesma existir. Não é nada demais, é mais como um universo alternativo onde a Outfit 7 existia em 1913. Disfarce foi um minigame que existia na primeira versão do My Talking Tom. No minigame você tinha que se lembrar do que o Tom estava usando e apertar alguns botões para fazê-lo combinar com o que ele estava vestindo. Em 2016 o jogo foi removido depois de vários pais relatarem que seus filhos estavam tendo dores de cabeça severas depois de jogar o minigame. O glitch de 1999, o RAD-AIBV, é um glitch que acontecia nas primeiras versões de Talking Tom, e se popularizou em um vídeo de 2015 chamado de Creepy My Talking Tom Glitch, onde o jogador apresentava esse glitch. E alguns anos depois esse vídeo se tornaria muito popular, criando toda uma história por trás e poluindo o YouTube com essas creepypastas que são falsas. Além do disfarce, My Talking Tom teve diversos outros minigames apagados, sendo os que eu estou mostrando a seguir. Em 2013, a Outfit 7 anunciou a série Talking Tom on the Road, que seria renomeado para Talking Tom and Friends mais tarde em 2014. E como teste, a Outfit 7 lançou um piloto para a série. Como a maioria dos episódios pilotos que viraram Lost Media, esse também acabou se perdendo por um tempo. Então em 2021, esse piloto seria relançado no YouTube. Além de acusarem a Talking Angela de ser um spyware, também acusaram outros jogos da franquia de também serem spyware, principalmente o Ginger. E não, nenhum jogo do Outfit 7 está hackeado, não tem hack. MyHole foi um vírus criado no começo de 2025, se aproveitando da fama da lenda do glitch de 1999. E nisso foram criadas dezenas de versões desse vírus, mas esses vírus não são nada demais e não destroem o celular. As ações passadas da Talking Angela quando ela ainda tinha o chatbot, quando você perguntava pra ela "Wow, is a idiot?", o chatbot ia bugar e soltar todo tipo de palavrão possível. Talking Tom 3 ou Talking Tom 3 in Olympus foi uma cópia do Talking Tom, lançado em 2012 por uma empresa chinesa. Além do terceiro jogo, ainda tinha o quarto jogo e um quinto jogo que acabou sendo cancelado. O jogo se passava por um jogo oficial do Talking Tom and Friends e por conta disso acabou sendo processado pelo Outfit 7 e apagado das lojas digitais. Em algum momento de 2012, a Pepsi da China fez uma collab com o Talking Tom e Ben News para promover a Pepsi na China.
e eles estavam trabalhando em uma versão Talking Tom em BNews que acabou nunca sendo lançada. Antes do sucesso estrondoso do primeiro Talking Tom, a Outfit 7 criava alguns aplicativos, sendo eles o Wilt Affirmation, Save the World, Exotic Iceland, Helen Crystals, Metal Car e Football World Chamber. A maioria desses aplicativos eram inúteis e só tentavam te tirar dinheiro. E no final todos esses aplicativos seriam removidos em 2011, depois do sucesso do Talking Tom. Alguns jogos antigos Outfit 7, quando identificavam que você estava jogando em uma versão pirata, ativavam um sistema anti-pirataria que afetava principalmente as vozes dos personagens. Jogos que tinham esse sistema eram Talking Baby Hippo, Talking Rex, Talking Robbie e a primeira versão do Talking Tom antigo. Não muito tempo atrás no YouTube havia uma moda de pegar literalmente qualquer coisa e transformar isso em uma coisa assustadora nas 3 horas da manhã. E era literalmente qualquer coisa. Não invoque o Poe às 3 horas da manhã. E pra chamar a atenção, claro, tinha que ter molho de tomate, sorriso desproporcional, olhos proporcionais e alguém posando com um demônio. E estava aí a fórmula para o sucesso. E claro que essa moda alcançaria a franquia inteira do Talking Tom. Elsa-Gate, de uma forma extremamente resumida, é aquele conteúdo que parece infantil, mas que contém temas inapropriados para crianças. E para atrair o público infantil, eles usam qualquer personagem que esteja bombando. E claro que o Talking Tom também foi afetado pela Elsa-Gate, tendo até canais só para conteúdo desse tipo para Talking Tom. E é simplesmente nojento. Esse é um glitch raro que acontecia na versão 2.0 do My Talking Tom, quando você abre o Talking Tom e ele acaba subindo de level enquanto dormia. E nisso o jogo congelava e o Tom aparecia fazendo T-pose e um texto no meio aparecia. Nas versões antigas do My Talking Tom havia um glitch onde se você batesse na perna do Tom enquanto ele fechava a porta, sua animação seria mostrada por completo. No episódio 32 do Talking Tom Minis nos é apresentado os pais do Ginger, que deixam ele com o Tom. E por algum motivo eles não aparecem mais em nenhum episódio. My Lane Golf é um aplicativo infantil lançado em 6 de janeiro de 2013 pela The Red, junto com a Outfit 7. E para jogá-lo você devia ter o hardware e Lane Go. O jogo ensinava as crianças a se desenvolver em diversos estágios diferentes usando cores vibrantes. Pouco se sabe desse aplicativo e ele atualmente é uma lost media. My Tom Runner foi um jogo cópia do Talking Tom que mistura o Talking Tom com o Subway Surfers, e que tinha um personagem exclusivo que era o Evil Tom, que é apenas o tom do My Talking Tom 2 com as cores mudadas. Não tem muito o que falar sobre o jogo e ele foi removido da Play Store um tempo depois, mas ainda tem um arquivo do jogo disponível em alguns sites bem suspeitos. E o engraçado é que o arquivo do jogo baixou sem querer no meu celular, eu tentei desabaixar só que não consegui, agora meu canal foi vendido pra Rússia e eu simplesmente não existo. Em 2023, um usuário de um fórum de Lost Medias postou uma imagem com a legenda: "Outro dia eu estava olhando alguns arquivos antigos no velho laptop da minha família quando me deparei com essa captura de tela. Parece que ela foi tirada com uma câmera por cima de uma imagem. Não dá pra ver muita coisa na imagem, mas parece que o Ginger está pulando e eu acho que aquela é a cabeça do Tom. E atrás deles tem um fundo noturno. Eu diria que a imagem foi tirada por volta de 2013 ou 2014. Depois de quase um ano sem respostas, ele seria respondido com um link para a imagem original, que também incluía o Hank, Ben, Pierre e Angela. Porém, a origem da imagem ainda é desconhecida, mas creio que seja de alguma propaganda do Outfit 7 no Facebook. My Tom Kart foi um jogo cópia publicado pela N-Games em 19 de novembro de 2017. E esse jogo é só um jogo de kart mal feito que usa os modelos do My Talking Tom em frente. O jogo também tinha um personagem Evil Tom. Esse jogo foi removido um tempo depois da Play Store. Bom, e aqui finalizamos esse iceberg e eu deixarei alguns créditos na descrição e foi isso, fui.